Bom dia, ou boa tarde, boa noite. Dizer que, se Deus quiser, logo logo nossas aulas estão de volta. Que a previsão eles colocaram no grupo do WhatsApp para dia 6/7, acho que é a segunda semana do mês. E dizer que por enquanto está tudo dentro do programado, né? Pode acontecer alguma alteração nessas datas? Sim, pode. Depende muito da prefeitura, depende muito do estado, depende muito como a cidade vai se qualificar dentro daquela zona verde, zona amarela, zona vermelha, zona laranja, todos aqueles setores que foram criados, tá? A princípio é o que a escola passou, tá bom? Se surgir alguma outras dúvidas, vocês perguntem no grupo do WhatsApp, tá? Se caso eu souber responder, eu respondo, não tem problema algum. Se caso eu não souber responder, a escola responde, tá? Ou então entre em contato com a escola. Mas a princípio está tudo certo, tá bom? Nós falamos nas nossas últimas aulas, nós trouxemos o estudo dirigido, nós viemos corrigindo e tal. Eu vim meio que fazendo uma revisão, não foi só responder pergunta e resposta, eu expliquei de novo, meio que uma revisão, pra gente não se perder no meio do caminho, pra gente não... E eu parei no aparelho masculino. E agora o que acontece? Nós vimos o aparelho feminino, mas vimos por aula, por vídeo. Nós não vimos sala de aula. Vou voltar a falar isso em sala de aula. Mas assim, eu não vou precisar desperdiçar um tempo tão grande falando isso em sala de aula. Eu vou poder passar isso para vocês, eu tenho a obrigação de passar isso. A escola vai cumprir a sua obrigação. Porém, nós não precisamos detalhar como a gente está detalhando aqui. O que acontece? Pode ser de uma maneira mais fácil, porque nós já conversamos sobre isso. Então eu deixei uma pergunta aqui para vocês, né? Essa é a número 15 aqui, ó. Então, número 15. Vou deixar bem grandão assim para todo mundo ver. Se quiser copiar, se quiser printar a tela, se quiser fazer alguma coisa, tá na mão, tá? Aí vocês acrescentem no estudo dirigido, porque o estudo nós paramos aqui, ó, na número 14. Aí vocês acrescentam essa e outras que podem acontecer futuramente. Provavelmente nós vamos ainda terminar esse mês aqui por vídeo, né? E essa apostila eu deixei com todo mundo tem essa apostila, né? Então tá aqui, ó. Quantos órgãos basicamente compõem o sistema reprodutor feminino? Qual a principal função do útero? Como o útero se comporta durante a gravidez? O que ocorre no útero para a menstruação acontecer? Aí tem gente que pode perguntar para mim, tá, mas o que isso interessa? O que isso envolve necropsia? Tá, mas no que envolve necropsia isso aí? Por que para mim é interessante aprender isso daí? Tá. Nós formos fazer uma necropsia numa mulher, no homem não vai ter, lógico. E de repente essa mulher aqui ela fez esterectomia. Ela fez a retirada do útero. Ou a retirada dos ovários. Ou a retirada dos úteros e do ovário. Do útero e dos ovários. Entendeu? Gente, tem que estar aqui, ó. Tem que estar na planilha, tem que relatar. Possivelmente esterectomizada. Não foi possível visualização das trompas, das tubos uterinas. Não foi possível visualização disso. Por quê? Porque a gente tem que conhecer um pouquinho. Então, isso explica as duas primeiras perguntas. Aí vai falar para mim, por que tem a ver, que tem a ver como o útero se comporta na gravidez? Numa necropsia, numa pessoa que esteja grávida, mas que ela seja assim de pouco tempo de gravidez, tem alteração no útero. Então vai ter que ser feito exame, provavelmente um ultrassom, alguma coisa assim no cadáver, ou o próprio, infelizmente, o próprio que a necropsia vai abrir e vai ver se tem um feto ali dentro ou não. Entendeu? Que estágio está aquilo? E por que o que acontece? E por que o da menstruação? Para saber assim, numa vítima de um estupro, alguma coisa assim,
para saber se aquela criança que foi estuprada, ela já estava, vamos dizer assim, sexualmente madura, ela já tinha menstruação ou não, entendeu? Então essa é a necessidade, por isso que a gente tem que conhecer um pouco. Para o quê? A hora que a gente ter uma ideia, conversar, bater o olho, ver que aquilo ali não é normal, não é o normal da mulher. Ninguém permanece grávida a vida toda. É por 40, 42 semanas, tá? 38, 39, 40 e poucas semanas. Então o que acontece? Eu perguntei justamente por isso, pra gente ir tendo uma familiaridade. Nossa, engasguei agora. Perdão, gente. Tá? Então perguntei quais são os órgãos que formam um aparelho. E os órgãos estão aqui, ó. Ovário, tubos uterina, útero e vagina. Gente, fundo do útero tá dentro do útero. Corpo do útero, colo do útero, endométrio, miométrio. Tudo isso faz o quê? Tudo isso faz parte do útero. Então eu deixei a foto justamente para vocês verem. Vocês têm essa apostila em mãos, certo? Aí eu perguntei para vocês aqui, ó. Qual a principal função do útero? Gente, vamos voltar lá. O útero, no mouse é melhor. Ó, eu vou ler tudo, vou explicar de novo. Já expliquei, vou explicar de novo. Mas vocês vão colocar da seguinte forma. Ó, o útero é um órgão muscular oco, grande, com necessidade e forma também semelhante a uma pera. Qual a função? A sua principal função é acomodar o feto até o nascimento do bebê. Só. A sua principal função é acomodar o feto até o nascimento do bebê. Certo? O que acontece? Não precisa descrever que é um órgão oco, com elasticidade, no formato. Quer colocar? Beleza, ótimo, vou achar isso maravilhoso. Mas não tem necessidade, certo? É só chegar lá e colocar. Sua principal função é acomodar o feto até o nascimento do bebê. Porque o que acontece? Tirando isso, o útero não tem uma função específica. Ele ajuda tremendamente na produção de hormônio. Mas se tirar ele, a pessoa vai sobreviver muito bem sem. Ele é um coadjuvante na função. É o útero que faz com que os hormônios sejam produzidos. O estrógeno e a progesterona. Aí depois em sala de aula, vou pedir encarecidamente para alguém perguntar para mim o porquê, como que é, que jeito que é, que forma que é, o porquê disso, o porquê daquilo, que eu vou explicar para vocês como é que funciona, certo? Mas assim, vocês imaginem que os 14 dias, uma mão minha são 14 dias, outra mão são 14 dias. Esse é o período da menstruação, sem menstruação, né? Basicamente 28 dias, pouquinho mais, pouquinho menos, basicamente isso aí. O meio dele é o período fértil. Então, os primeiros 14 dias, o útero está fazendo o quê? Ele está fazendo a acomodação. Lembra aquele colchãozinho que eu falei, que é o depósito como se fosse um sangue, né? É um sangue, né? Mas é um sangue um pouco diferente. Faz o depósito aqui para acomodar, para grudar o feto, né? O óvulo fertilizado. Aí o que acontece? Ela produz o quê? Estrógeno, que é o hormônio do prazer. A mulher, até chegar ali, a mulher ela fica... como posso explicar? O corpo dela é assim. É como se quando o corpo entrasse o estrógeno ou o estrogênio, é o hormônio da felicidade. A mulher fica feliz, fica mais radiante, a pele melhora, tudo. Isso é pesquisa, gente. Não estou falando de boca para fora, não. Passou do período fértil, o útero já começa ele dá o sinal para o corpo. O útero é isso, ele dá o sinal para o corpo, assim vai ficar mais fácil para vocês entenderem, que não adianta mais ele produzir estrógeno, não vai vir o feto.
Então ele começa a aumentar a camada de progesterona. E aí que acontece o quê? E aí o que é o hormônio do choro, do bode, para ser ranzinza, para ser... Porque é o hormônio que vai fazer com que o quê? Com que corra toda a descamação aqui, ó. Certo? Então o que acontece? Existe uma boa diferença aí, tá, gente? Entre o estrógeno e a progesterona. Então a única função é essa. De lambuja, né? Eu já respondi aqui, ó. Como o útero se comporta na gravidez? Eu respondi de baixo, que ocorre no útero para a menstruação acontecer. Então essa eu respondi. É uma descamação que ocorre devido ao quê? Devido ao acúmulo do hormônio progesterona, certo? Mas é só colocar que ocorre uma descamação no útero. Tá ótimo. Então só falta eu responder a C. Como o útero se comporta durante a gravidez? O que acontece durante a gravidez? Na gravidez ele se expande, acomodando o embrião que se desenvolve até o nascimento. A mucosa uterina é chamada de endométrio. É essa mucosa, é um muco mesmo, tá? Que passa por um processo de descamação durante o período da menstruação. Só. Então, o que ocorre no útero durante o período de menstruação? Passa por um processo de descamação. Só. É simples, gente. Não precisa enfeitar, não precisa colocar muita coisa. É bem simples isso aí, tá bom? Depois aqui eu já falei. E aqui também eu já falei, tá? Então o que acontece? Para o estudo, a próxima pergunta é o que vai estar na próxima apostila. Então, eu acho melhor, eu vou pegar aqui a próxima apostila. É tanta coisa, gente, que eu até... Aqui, nós vamos ver essa apostila. Eu já deixei essa apostila com vocês. Todo mundo tem essa apostila com vocês. Quer dizer, todo mundo tem essa apostila. Eu deixei lá, espero que todo mundo tenha pego essa apostila. Então, teve vídeo que eu já cheguei a falar sobre isso. E nós vamos ver isso daqui no próximo vídeo, tá? Porque o que acontece? Eu queria explicar direitinho, como a outra turma já viu isso aqui, então eu passei meio que rápido. Para vocês eu preciso explicar isso daqui, para depois fazer um questionamento, uma pergunta, tá bom? Então, espero que logo a gente se veja, que tudo isso passe rapidinho, tá? E desejo para vocês uma boa semana, se cuidem e até mais.